Eu lembro em uma das minhas aulas de meditação, numa turma que só tinham garotos. Eu fiz a pergunta: vocês já ouviram alguém dizer que homem não chora? Todos eles falaram: não, é claro que homem chora. E aquilo para mim me desestruturou, assim, foi como se tivesse desfeito a minha aula. Eu comecei estudando autismo na universidade. A maioria dos autistas são garotos. A maioria das crianças que chegam até mim são garotos. E eu comecei a lembrar de uma série de episódios que eu já vivi. Olha, tudo bem se vocês disserem uma para outra que a outra tá linda, maravilhosa, gata. Agora, se eu disser isso para um amigo meu, todo mundo vai me chamar de viado. Eu já sei que eu não posso elogiar nenhum amigo meu. 10 anos. Vou dar mais um exemplo. Foi a primeira aula que eu dei para um grupo de crianças do 5º ano de uma escola pública, aqui na Asa Sul, aqui em Brasília. Uma raiva, uma tensão, eu conseguia sentir a revolta no ar. Eu entrei numa sala onde tinham 30 e poucas crianças, 10, 12 anos também, entrando na adolescência. O fato é que depois da meditação, em silêncio, só escutando alguns sons de tigelas tibetanas que eu toquei na sala, as crianças foram voltando da meditação, se sentando novamente, e o menino, que estava chorando desesperadamente, olhou para mim e me disse que não conseguia parar de chorar. E a gente só tinha ficado em silêncio alguns minutos. E daí ele falou para mim, eu lembrei do meu primeiro dia na escola. E eu falei para ele, o que aconteceu no seu primeiro dia da escola? O que você lembrou? Eu lembrei do meu pai. Aí eu perguntei, e cadê o seu pai? Meu pai me deixou na escola no meu primeiro dia de aula e nunca mais voltou. Eu não falo isso com a minha mãe, porque a gente não pode falar sobre isso lá em casa. Na semana seguinte, eu entrei nessa mesma turma e perguntei, como que vocês estão? E esse menino me disse, do ônibus da escola até eu chegar na minha casa, eu fui chorando. Quando eu cheguei em casa, tudo que eu queria era abraçar minha mãe. Pela primeira vez na minha vida, eu abracei a minha mãe. Honestamente, eu prefiro acreditar que não foi a primeira vez que ele abraçou a mãe. Ele se contou essa história de que foi possível abraçar a mãe a partir do momento onde ele colocou para fora essa dor da perda do pai. De alguma forma, ele conseguiu se reconciliar com esse feminino dentro dele e abraçar a mãe dele. Eu tenho fé e esperança de que, de alguma forma, ele conseguiu se reconciliar com o masculino dentro dele. Quem sabe a dor dele ficou um pouquinho menor a partir do momento que ele colocou essa dor para fora. Aquilo me fez perceber do quanto que a maioria dos meus clientes são meninos, garotos. Do quanto que a gente precisa ser ouvido, do quanto que a gente precisa falar, a gente precisa colocar para fora. E a quantidade de homens, amigos meus, o meu próprio pai muitas vezes, que não podiam falar, que tinham que lidar com os problemas ou na risada, na ironia, fingindo que aquilo não estava existindo. Quando a gente tem esse espaço, essa possibilidade de dizer que a gente está sofrendo, que tem alguma coisa machucada aqui dentro, isso cura, isso liberta, isso libera a gente. Eu vejo que a gente já evoluiu bastante no nosso caminho enquanto sociedade e que a gente também tem muito ainda a caminhar. Quem sabe os nossos pais já fizeram muito melhor do que os pais deles e assim sucessivamente. E eu acho que uma das piores marcas do machismo é dizer para os garotos que eles não podem fazer isso de alguma forma, que eles não podem falar, né? Que eles não podem ser
vulneráveis. E nós, mulheres, também temos dificuldade com a nossa vulnerabilidade, porque essa sociedade máscula, machista, nos faz também entrar num modo de produção onde a gente não pode dizer da nossa vulnerabilidade, porque senão a gente perde o emprego, porque senão a gente perde aquele relacionamento, porque senão, enfim. De certa forma, as meninas podem chorar, podem sentir tristeza. Eu acho que as meninas são muito mais impedidas de expressar a agressividade delas, de expressar a força delas, de dizer o não delas. Mas isso também já vem sendo trabalhado pela sociedade, por nós, mulheres e homens empoderados. O que eu venho dizer aqui hoje é: vamos permitir que os meninos saibam que eles podem se cuidar, que eles saibam que eles podem não só chorar, como falar do que eles estão sentindo. O ingrediente essencial para mim, para a gente construir novos homens, para a gente construir homens mais inteiros, mais seguros do feminino em si, mais capazes de mostrar que choram, que riem, que querem ser abraçados, que querem ser amados. Para mim, o ingrediente principal para a gente conseguir confortar esses meninos é o autocuidado. Vamos permitir que as nossas crianças falem, aprendam a importância de se cuidar, de sim ir no psicólogo, de sim parar para respirar, de sim desligar aquele jogo de violência e ir brincar com os irmãos, e brincar na rua e subir uma árvore, entrar em contato com a natureza. Vamos cuidar dos nossos garotos, das nossas garotas, e vamos dizer a eles da importância do autocuidado.